Olá, nobres amigos. Eu sou o Lucas Docas e nesse vídeo aqui que eu não estou em casa, na verdade, nesse momento eu já nem tenho mais casa em si, né? Porque aquela questão que eu falei, eu já saí do feudo antigo, porém o feudo novo tá enrolado e talvez até se mostre realmente, pelo que tá tudo indicando, que eu tenha que procurar uma nova fazenda em função de alguns problemas aí. Enfim, nesse vídeo resolvi falar pra vocês sobre a treta da EMA que aconteceu em 2021. Por que você resolveu fazer esse vídeo só agora, Docas? Porque eu quis estudar o assunto a fundo, ver tudo o que se passou, para poder fazer uma coisa bem feita para vocês. Explicações completas e até explicar os desdobramentos que isso tem no medievalismo como um todo no mundo. Porque, na boa, a coisa é profunda. Se você quiser olhar só como superfície, você vai achar bobeirinha. Mas se você ver a profundidade, você vai entender o quão marcante ela é. E é isso que eu tô fazendo, né? Então vamos lá. A treta da EMA, o que aconteceu especificamente? Em algum momento no passado, em 2021 pelo visto, um praticante de LARP. LARP é a mesma coisa que Swordplay, só que num nível mais, vamos dizer assim, mais avançado. Porque o Swordplay é mais uma brincadeirinha de você acertar a espada no outro, encostar a parte que é considerada lâmina, você mata o cara. O LARP é uma coisa mais simulação de RPG, porém num estilo de combate com espadas de espuma, por exemplo. Você pode botar umas regras mais complexas, não só duas encostadas ou uma encostada no ponto vital, mas uma coisa que justifique mais. Tipo, o personagem que você tá usando armadura, então tem que marcar uma pontuação maior. É meio que uma simulação de RPG no mundo real. Só que, lógico, com armas de espuma, com armaduras que não machucam. Um praticante dessa arte na Inglaterra venceu o que o povo na Inglaterra acreditavam ser os melhores praticantes de EMA de lá. E ele simplesmente venceu. Eles lutaram lá no estilo deles. Esse cara venceu. Demonstrou-se tecnicamente melhor que os supostos melhores praticantes de EMA da Inglaterra. E aí, para todo caso, eles falaram, não, mas esse cara não é o melhor praticante de EMA da Inglaterra porque não é um praticante de EMA. Ele é um praticante de LARP. E ele até fez esse reconhecimentozinho. Olha, eu sou um praticante de LARP. Eles ainda são os melhores praticantes de EMA da Inglaterra. Eu apenas os venci, mas eu sou um espadachim. Eu luto com espadas. Eu não sou um praticante da arte chamada EMA. Porque eu não sigo os manuais do Fiore, do Lichtenauer e todo o resto. E aí se criou uma treta no meio medievalista por isso. Porque, pera, mas o cara sabe lutar com espadas muito bem. Mas o cara utilizou técnicas que seriam boas com espadas wakshots, espadas europeias típicas. Ele não fez uma arte que se assemelharia a uma arte marcial oriental, por exemplo. Por que ele não pode ser considerado um praticante de EMA? E a grande resposta que foi obtida depois disso foi que ele não é seguidor da técnica original histórica, porque não é historicamente preciso o que ele faz. Ele pode ser muito habilidoso como espadachim, mas se as habilidades dele como espadachim não correspondem à realidade histórica, contida nos manuais dos mestres de luta, não pode se encaixar na EMA. A grande resposta foi essa. Até aí tá tudo bem. E aí depois disso apareceu um youtuber lá da Inglaterra também, praticante de EMA e todo voltado para essa parte, um dos grandes medievalistas do mundo aí, né? Que começou um discurso do porquê que a EMA é a melhor arte marcial de todas. E aí ele deu toda a explicação dele lá, do contexto histórico, ser uma coisa legal e não sei o que, e enfim. Talvez o vídeo dele não tenha sido nada agressivo de fato em si, mas ele colocou no pior contexto que ele poderia colocar, porque já tava uma coisa não muito amistosa, né? Então, meio que acabou caindo muito mal. Aí, outros medievalistas do mundo começaram a perceber, principalmente aqueles que já criticavam a ideia do por que só o que é Fiore, só o que é Lichtenauer pode ser reconhecido como EMA. Por que alguma técnica retratada em alguma iluminura antiga não pode ser considerada EMA também? Porque é sério, existe isso na EMA também. Manuais que sejam puramente imagens, mas que não tenham um registro da técnica por escrito de alguma forma, para descrevê-la, para muitos dos mestres de EMA hoje, não pode ser considerado EMA. Então, juntando essas duas coisas aí, o resto da comunidade começou a criticar, começou a chamar, não, os praticantes de EMA são os elitistas do caramba. Pera, é super legal, é a melhor arte marcial de todas, é inclusiva, não sei o que, mas pera, só pode ser inclusivo se tiver o registro histórico oficial, tiver o reconhecimento aqui, tiver questão ligada à associação. E desde então a treta come solta na internet. Muitos do meio medievalista consideram que sim, a pressão histórica é importante e é isso que dá valor a uma arte marcial histórica e não sei o quê. Enquanto para outros, não, nada a ver. Na verdade, vocês estão só manchando a reputação do medievalismo pelo mundo. E ficar com frescuras que nem essa. Quando, na verdade, vocês quisessem provar que é uma arte melhor de fato, eles não precisavam ficar de nariz empinado dizendo que é mais histórica que as outras. Eles poderiam simplesmente praticar mais, elaborar melhor as técnicas, tentar derivar um pouco mais as técnicas e depender menos do que está no papel em si apenas,
e em competições com pessoas de outras artes mostrar que efetivamente é uma arte melhor. E desde então, essa é a treta que acontece no meio medievalista aí. A grande treta, o preciosismo histórico, tão importante assim para o mundo, ou o preciosismo histórico, na verdade, se tornou muito mais um pedestal de marfim que muitos medievalistas querem subir nele, nunca mais sair só para poder manter a eterna razão da precisão histórica. E, enfim, é uma treta que os dois lados podem ter seus sentidos, mas o exagero nesses lados aí é um problema. Porque vamos ser sinceros, quer queira ou quer não, a precisão histórica é uma coisa boa, porque você consegue saber como as pessoas realmente lutavam na época, o que elas consideravam como uma técnica boa. Então, quer queira ou quer não, a precisão histórica é útil para entender como registro, como o que realmente foi no passado. É uma coisa boa, não virar uma fantasia total, vamos dizer assim. Porém, por outro lado, mesmo os manuais de Fiore e Lichtenauer, e aqui voltando um pouco até naquele vídeo que eu fiz, eles escreveram no final da Idade Média, então nem tudo que eles escreveram ali necessariamente foi usado ao longo da Idade Média. Talvez muita coisa foi usada depois dela, mas não durante ela. Talvez muita coisa sejam compilações que eles fizeram, mas quantas não podem ter deixado passar no manual deles? Eles apenas se inspiraram em um estilo de luta e anotaram tudo o que eles podiam sobre esse estilo. Nem sequer, o que tudo indica, foram eles que criaram essas técnicas de luta em si. Eles apenas registraram ela, de certa forma. Muito do que está ali, pelo menos. Então, como é que podemos dizer que realmente o manual de Fiore ou o manual de Lichtenauer guia todas as técnicas de luta da Idade Média? Seria até forçado, de tanto que todas as técnicas de combate mais voltadas para o estilo viking, aqueles com escudo e machados, são geralmente utilizadas com referências históricas, com iluminuras, com descrições e coisas assim, não com manuais de treino. Então, resumindo, também é forçado dizer que isso resume a precisão histórica. E ainda assim, uma coisa interessante ressaltar é que pouca gente fala nessa questão aí, mas eu vou tocar nessa ferida, porque acho que vale a pena, é que ao invés de ficar tentando provar que, porque mais preciso histórico, ninguém faz análise de contexto. As técnicas de luta do Fiore, por exemplo, são para luta sem armadura, provavelmente, até onde tudo indica, porque são movimentos mais no formato de cortes e golpes longos, golpes distantes da pessoa. Enquanto o Lichtenauer é mais uma luta de armadura, né? Em função da luta mais corpórea, menos distância entre oponentes. Mas o cara que luta Fiore pode ter perdido para um cara que luta Kendo. Talvez, porque talvez o estilo de luta sem armadura na Idade Média não tenha sido tão relevante quanto o estilo de luta sem armadura no Oriente, enquanto o estilo de luta com armadura na Idade Média pode ser muito mais relevante. Mas ninguém parece prestar atenção na questão de contexto aí também. Porém, tem uma mensagem muito mais profunda do que isso, e que pra mim essa treta deixou clara. É a questão do preciosismo histórico. Por enquanto tá só na luta, mas o que é precisão histórica pra vocês? Precisão histórica pra vocês é tipo você ir num jantar medieval e só poder ter alimentos existentes da Idade Média, tipo pães, carnes de frango, de pato, de boi ou de ovelha ou de porco. Sendo que provavelmente não teria de boi, porque na Idade Média as pessoas consumiam muito mais ovelha e porco do que boi, até em função de tamanho e da conservação da carne. Seria você ir para para um lugar de estilo medieval e a mobília ser toda medieval em si, do mesmo período histórico exatamente. Porque eu falo mobília medieval é porque, na verdade, a mobília que existia na era viking seria diferente da mobília que existia na era pós-cruzada, né? Então, qual que é a mais precisa? Não tem. Mas eu posso colocar uma mobília de uma era e uma de outra. Mas eu só posso colocar se tem vínculo com isso ou aquilo, se vai virar uma impressão histórica de uma cacofonia. Seria mesmo isso ou não? Ou não teria nada a ver? O quão importante é essa questão do preciosismo histórico? Cara, temos que ir num nível detalhista mínimo ou não. E se, por exemplo, a pessoa usar um escudo de uma era e uma espada de outra, ela vai estar cometendo uma impressão histórica grave e já deveria ser banida de qualquer luta por isso, por exemplo? Enfim. A grande treta no medievalismo de hoje se tornou entre esse fanatismo pela precisão histórica ou a aceitação de pequenas imprecisões, contanto que não fuja muito da realidade em si. Não precisa ser exato, mas seja uma coisa realista. De tanto que está surgindo um novo gênero de neomedievalismo em si, eu não sei, para mim eu considero ele como medievalista, porque ele é tão próximo da fidelidade histórica em si que eu não tenho coragem de chamá-lo de neo mesmo em si. Porém, para muitos seria chamado de neomedievalismo, que é aquela questão do realismo histórico, porém sem exatidão. E coisas muito boas estão nascendo disso, ou podem nascer disso. Porque afinal, minha visão individual, eu não sou esse purista que, se eu vou usar um escudo nórdico do século XII, preciso da espada nórdica do século XII também. Eu posso usar a espada nórdica do século X, talvez, e tudo bem, talvez não seja a exatidão histórica, mas não é algo completamente antirrealista só porque não é exato. Até porque se virarmos escravos da exatidão, talvez a gente deixe de fazer muitas coisas que faríamos. Enfim, nobres amigos, por esse vídeo acho que é isso. Para quem quis entender melhor a treta
da EMA, acho que está bem explicado aqui. É basicamente tudo essa questão da exatidão histórica, não só uma mera precisão, mas tem que ser exato. E exato com base nos manuais, tá? E aí na aceitação de que, pode ter alguém melhor que você em alguma outra coisa. E tudo bem, não tem problema, não vai destruir sua arte por isso, porque alguém foi melhor que você em alguma coisa. E, enfim, que fique a mensagem. Eu, pelo menos, considero que não faz sentido também o exagero. Preciosismo histórico é bom? É, porém num nível racional. Se você começar a exagerar, ele pode se tornar uma doença para você e te prejudicar muito mais do que te ajudar. Bom, obrigado, nobres amigos, e até a próxima.